Bom, agora sim vamos conversar sobre os nossos assuntos do cotidiano. Boa noite de novo. E o título, pessoal de Natal, boa noite que nos assiste. Muito obrigado pela presença de vocês, de Doverlândia, de Goiás. Muito obrigado. Bom, Teresina, Brasília, todo mundo aí, Campinas, Fortaleza, Crato, sempre está presente, Bahia, Bauru, Chapecó, Acre, Santana. Se puder, lerei. Pessoal, bom, vamos lá, vamos conversar sobre hoje. Nós vamos falar hoje de uma mulher que traz orgulho para qualquer pessoa que é brasileira. O nome dela é Cecília Meirelles. Você já deve ter ouvido falar, você já deve ter lido uma ou outra frase dela, quem sabe um poema, talvez um livro. Mas há algumas informações de Cecília Meirelles que talvez você não saiba. A primeira é que Cecília Meirelles, nascida na Tijuca, perdeu o pai 3 meses antes de nascer. A segunda é que ela perdeu a mãe antes de completar 3 anos de idade. A história de Cecília Meirelles é uma história que começa muito triste, porque ela perde o pai 3 meses antes de nascer e ela não conhece. E a mãe antes de completar 3 anos. Então suas lembranças da mãe, se existiam, eram muito vagas. E aí ela passa a morar com a avó. Cecília vai dizer que essa sua experiência ainda em tenra idade permitiu que ela tivesse uma exata noção daquilo que é efêmero e daquilo que é eterno. Ela aprendeu muito cedo a diferenciar o que vale a pena do que não vale a pena. Ela se casa com um pintor português que, alguns anos depois, se suicida. E esse é o segundo ponto. Ela, mais uma vez, ganha e perde. E ela vai dizer que então ela para de se esforçar tanto por conquistar e para de se importar tanto em perder. Ela vai aprender com a vida que algumas coisas são inevitáveis. Nas palavras da própria Cecília Meirelles, aprendi com as primaveras a deixar-me cortar e a voltar sempre inteira. Ela sempre voltou inteira. A primeira parte do que eu gostaria de conversar com você aqui hoje é que com certeza você já foi ferido. Às vezes pela vida, às vezes por alguém. A verdade é que feridas todos nós temos. Pepe Mujica vai dizer: eu fui ferido várias vezes e o que eu tive que aprender foi a viver com as minhas feridas. Cecília Meirelles vai além. Ela diz: eu me permito cortar, porque o corte é inevitável, mas eu aprendi com as primaveras a deixar-me cortar e a voltar sempre inteira. Será que você, depois dos cortes que levou da vida, conseguiu voltar inteiro? Ou você ainda lamenta a ferida? Será que não está na hora de você aprender com o exemplo de uma mulher que perdeu o pai, perdeu a mãe e não teve a convivência deles em nenhum momento praticamente da vida, que depois perdeu o marido que se suicidou e, portanto, mais um trauma. E ela foi cortada, eu diria, dilacerada pela vida. Mas como a primavera lhe ensinou, ela conseguiu voltar inteira. Poetisa, escritora, você já sabe muita coisa de Cecília Meirelles.
Mas se você estivesse na situação dela, o que você faria? Se você pudesse experimentar isso, o que você faria? Será que você produziria o que ela produziu e voltaria inteira? E então eu colacionei alguns dados que eu achei fantásticos de Cecília Meirelles. É ela quem organiza a primeira biblioteca infantil do Rio de Janeiro. Passa a lecionar literatura na Universidade Federal do Rio de Janeiro, que à época era a Universidade do Distrito Federal, já que o Rio era a capital do país. Recebe o prêmio Olavo Bilac pela Academia Brasileira de Letras. A brasileira Cecília Meirelles passa a lecionar literatura brasileira na Universidade do Texas. Não bastasse o reconhecimento nos Estados Unidos, ela se torna oficial da Ordem do Mérito do Chile e recebe o prêmio, essa honraria do país vizinho. Aqui, ela recebe o prêmio Jabuti, em razão do livro Poemas de Israel. Empresta o seu nome a várias escolas municipais, estaduais, mas em 1964, mesmo ano da sua morte, é inaugurada em Valparaíso, no Chile, a Biblioteca Cecília Meirelles. Não se sabe, mas em 1989, uma cédula de 100 cruzados novos, lançada pelo Banco Central, tinha como efígie de Cecília Meirelles. Em 2001, o governo federal considera o Ano da Literatura, porque, entre outros, era o centenário de Cecília Meirelles. Tudo isso que ela fez só prova uma coisa: não importa qual é o corte que você sofreu, se a sua árvore ainda tem vida, é porque, em verdade, você pode voltar inteiro. Cecília Meirelles vai nos ensinar basicamente isso. Há feridas, elas são inevitáveis, mas como disse Sartre, não importa o que o mundo fez com você, importa o que você fez com o que o mundo fez com você. Com certeza você já foi ferido, dificilmente você experimentou feridas da mesma magnitude de Cecília. Mas ainda que você tenha enfrentado de tal magnitude as feridas, eu não ousaria questionar o tamanho das suas feridas, porque a dor é um sentimento personalíssimo, só quem sente é capaz de saber a sua dimensão e profundidade. A Cecília Meirelles conseguiu se sobressair. Por quê? Porque ela se permitiu voltar inteira. Eu quero concluir a nossa conversa de hoje com um pedido. Saiba, você já foi ferido. Eu sei, eu também já fui. Provavelmente você já feriu alguém. Eu sei, eu também já feri alguém. Mas isso não importa neste momento. O que eu quero de você é que depois de todas essas feridas, você tenha a capacidade de se permitir essa volta à plenitude. Cecília Meirelles é brasileira, uma brasileira que deu exemplo ao mundo inteiro. E nós fazemos parte desse tipo de gente, desse tipo de povo, desse tipo de pessoas. E, bom, deixa eu só bloquear um usuário que está xingando aí. Aqui não pode xingar, já está bloqueado. Isso mesmo, né, gente? Aqui é pra gente conversar. Essa é a ideia, já está. Seguinte, então a ideia é que você permita o seu recomeço e volte por inteiro. É isso, gente. Muito obrigado por vocês. Pense no exemplo de Cecília Meirelles. E se você for capaz, volte por completo. Ainda há
uma infinidade de brasileiros capazes, né? Esses brasileiros todos capazes de ser exemplo no mundo inteiro. Por que não nós? Por que não nós, os brasileiros? Nós somos da mesma terra de Cecília. É isso. Bom, um beijo e um abraço para todo mundo aí e até amanhã. Tchau, tchau. Amanhã com a crônica, né? Vocês devem ter recebido no literatura.com.br. Beijo, tchau, tchau.